Olá, eu sou Maria Cristina de Faria Oliveira, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, e esse vídeo tem como objetivo fazer uma apresentação sucinta dos resultados obtidos pela minha pesquisa até o momento, considerando que ela encontra-se em andamento. Então, a pesquisa ela tem apoio da UFOP, assim como da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e ela é orientada pelo professor Dr. Mário Nogueira de Oliveira. A pesquisa, então, intitulada de A Relação entre Pessoa Política e Razão Prática de John Rawls, tem como objetivo estudar a relação entre pessoa política e razão prática de John Rawls, assim como os seus desdobramentos. O método de pesquisa utilizado, então, tem como base o levantamento bibliográfico, tendo em vista a análise de produções científicas tanto do filósofo norte-americano John Rawls, como de estudos que possam contribuir com o objeto de trabalho. Os resultados obtidos pela pesquisa afirmam que a relação entre a relação entre a concepção de pessoa política e razão prática constitui a base do projeto rawlsiano, que, sem esses termos, o processo de construção da sua teoria é incompleto, considerando que a perspectiva adotada tem como base a obra Liberalismo Político. Compreenda que a pessoa política, enquanto concepção, afirma o quê? Afirma conceitos e afirma princípios à realização desses conceitos. Nesse sentido, quando Rawls afirma que a pessoa possui duas faculdades morais, seja ter uma concepção de bem e ter um senso de justiça, ele está mostrando que ela é fonte de deliberação, que certas faculdades a habilitam de ocupar essa posição. Então, essa capacidade deliberatória é guiada pelas faculdades nos termos da racionalidade e da razoabilidade. Ou seja, a pessoa é capaz de definir a sua noção de bem e ela é capaz de articular essa noção com as definições de bem dos demais membros de uma mesma sociedade. Então, quando a pessoa ela consegue englobar essas faculdades, ela é capaz, então, de definir termos interpretativos que garantam que a concepção de cada indivíduo seja exercida desde que respeite os limites impostos pela atividade da razão. Isso é possível porque essa perspectiva entende que as pessoas são livres e iguais, ou seja, elas são iguais porque possuem faculdades morais, esse reconhecimento é suficiente, e são livres porque elas podem alterar sua concepção de bem, podem exigir a promoção dessa concepção e elas são responsáveis por essas escolhas. Há então uma descrição de um conceito, uma forma de afirmação desse conceito, por meio do exercício da autonomia, que é capaz então de instituir uma base para que princípios de justiça sejam escolhidos. Aquilo que os princípios de justiça vierem a construir são formas que regem as instituições políticas, sociais e econômicas, a fim de garantir os direitos e deveres dos cidadãos dessa sociedade. É nessa perspectiva, então, que a razão prática vai fornecer e afirmar a concepção de uma pessoa política, pois a razão prática, que é um termo que Rawls busca em Immanuel Kant, o filósofo alemão, ela é definida, então, como uma razão que se ocupa da produção de objetos de acordo com uma concepção desses objetos. Então, a gente pode perceber que esse conceito é muito familiar em relação à concepção de pessoa política. E essa familiaridade ela é proposital, uma vez que a razão prática evidencia o modo como pessoas racionais e razoáveis escolhem essas estruturas, esses procedimentos, para a efetivação de conteúdos, os princípios, publicamente aceitos. Logo, o que se quer afirmar sobre a pessoa política, o que se afirmava sobre a pessoa política, na verdade eram termos a razão prática. E essa é a razão que deve fundamentar a razão pública de uma sociedade e que deve lidar com a questão do fato pluralismo, que esse último ele é entendido então como reconhecimento das diversas doutrinas abrangentes, conflitantes, que ocupam o mesmo espaço social. E esse é o desafio então de uma concepção de justiça numa sociedade, que é o desafio que a filosofia política encontra. Como achar um ponto de estabilidade, como uma concepção de justiça pode ser estável, como ela consegue ter adeptos, ganhar adeptos, de modo que ela permaneça com o tempo. Então, assim, a proposta de Rawls, quando ele parte, tanto desse
que ele se utilizando, né, da concepção de pessoa política enquanto razão prática, é então fundar uma concepção de justiça que esteja fundada em ideias que não retalhem as concepções de bem dos cidadãos de uma sociedade, e sim uma visão que permita que essas concepções se desenvolvam respeitando os limites publicamente aceitos, afirmando a concepção de pessoa política enquanto razão prática. Então, de modo muito sucinto, essa é a linha que Rawls ele desenvolve para ele poder formar uma unidade do que ele entende como justiça como equidade. A concepção de pessoa política enquanto razão prática é uma base desse entendimento sobre a justiça e apenas uma unidade, formando um todo. Muito obrigada.